Olá, viva, seja bem-vindo a mais um episódio da Escola Bíblica. É sempre um gosto muito grande podermos estar consigo, podermos abrir a palavra de Deus e podermos chegar a conclusões muito precisas para o nosso dia a dia, para a nossa edificação espiritual. Comigo diariamente tenho o pastor Pedro Esteves, é com ele que conversamos sobre, nestes muitos dias que temos levado a Escola Bíblica para o ar, é o livro de Gálatas e por isso mesmo qual é o sumário da lição de hoje? Nós hoje, nestes momentos finais do livro, vamos compreender que para o apóstolo Paulo o propósito maior da vida em Cristo é a transformação. E Paulo vai chamar a isto de ser uma nova criatura. Esse é que é o grande objetivo. Vamos chegar lá, se Deus quiser, mas antes vamos ter que analisar ou ler aquilo que está como ponto de partida na Bíblia. E por isso convido a si a abrir a sua Bíblia em Gálatas capítulo 6. Se não tiver a sua Bíblia à mão, já sabe, pode seguir na leitura a partir do nosso quadro. E a leitura diz que porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. Gálatas capítulo 6, versículo 15. Pedro, este, no fundo, é um conceito que nós encontramos ao longo de toda a Bíblia. Ele está presente em toda a Bíblia. Mas, de uma maneira muito particular, como é que nós podemos dar aqui um significado real de ser uma nova criatura? O apóstolo Paulo vai trazer este tema quase numa das últimas notas, e é interessante notar que ele vai mais uma vez fazê-lo dentro do contexto da questão da circuncisão. Assim, à primeira vista, até pode parecer que o apóstolo estava obcecado com isto. Mas não era ele que estava obcecado. O grande problema, precisamente, é que havia um grupo de pessoas obcecadas Claro. com o problema da circuncisão. O apóstolo, por isso, vê-se na obrigação de ligar vários temas importantes, a justificação, a cruz, a salvação, e ligar esses temas ao problema da Falar circuncisão. muito desse problema para se chegar a outros. Exatamente. Então aqui nós compreendemos que, globalmente, o apóstolo Paulo, ele vai constantemente pôr em contraste a circuncisão e o evangelho, como se são duas coisas que não podem andar juntas. É interessante também notar isto, que o problema, e nós ninguém vai encontrar na carta aos Gálatas, e nós aqui já durante tantas semanas a estudamos pormenorizadamente, ninguém vai encontrar uma afirmação do apóstolo que seja contra a prática em si da circuncisão, como se circuncidar-se em si mesmo fosse uma coisa má, por qualquer razão, física ou espiritual. Em certo sentido, nós até podíamos dizer que, do ponto de vista bíblico e de Paulo, a circuncisão é irrelevante. Esta aqui é a questão. Não há nenhum problema, seguramente, em uma pessoa se circuncidar se ela considerar que isso é bom para si. A irrelevância deixa de existir quando se coloca a circuncisão dentro da experiência, Como foco, não é? o foco, ou mesmo como parte integrante da experiência cristã. Ou seja, da forma como um homem se relaciona com Deus a partir de Cristo, que é isso que é a experiência cristã. Nós temos que entender o seguinte: se há um ensino bíblico que está muito claro e que Paulo é um dos pontas de lança desse ensino, é de que a verdadeira religião baseia-se muito menos no comportamento exterior e muito mais no estado do coração humano. Aliás, já Jesus Cristo foi claramente alguém que ensinou a partir desta perspectiva. Porque, por exemplo, os líderes judeus eram peritos em focar-se no comportamento exterior. Por isso ele dizia: vocês dizimam o hortelã, ou estão preocupados se há um inseto dentro do copo, não é? Mas depois exploram as viúvas. Então nós percebemos que muito mais do que o comportamento exterior é o que está dentro da pessoa, é o que a motiva. Por isso, uma pessoa pode parecer maravilhosa por fora, pode dar um aspecto, dar uma percepção aos outros de que é uma pessoa espiritualmente forte, que tem uma tremenda relação com Deus. No entanto, essa pessoa pode estar espiritualmente morta por dentro. Claro. Então, nós vemos que isto ajuda-nos a compreender o que é que Paulo quer dizer quando afirma que o que interessa, de facto, não é se és circuncidado ou não. Lá está mais uma vez a prova, como já tinha dito há pouco, de que não é o assunto da circuncisão, o ato da circuncisão, porque senão ele não podia dizer não é nem uma coisa nem outra. Claro. O que interessa nesta nova experiência que Cristo quer propor à vida das pessoas é se elas estão a viver como novas criaturas. Ou seja, essa nova criatura aponta necessariamente para algo maior, não é? É algo muito maior, porquê? Porque se há uma coisa que define o conceito de ser criatura ou ser nova criatura, é a ação do Criador.
A palavra criatura, ela implica a noção de criador. Porventura nós esquecemos disto, até a utilização normal que qualquer cidadão português pode fazer, até nem que seja ateu, por vezes usamos a palavra criatura, não é? Mas a palavra criatura pressupõe a existência de um criador. Claro. E a expressão nova criatura, ela remete-nos precisamente para a ideia de que existe um criador. Qual é o conceito então que Paulo explora? Vamos tentar ligar isto com a ideia de criação. E vamos ver que a ligação ela é clara. O apóstolo Paulo está a tentar mostrar que eu não me posso tornar uma nova criatura a partir de um esforço humano. Não posso escolher um ato, a circuncisão é o exemplo, mas poderiam haver muitos outros. Não há uma coisa que eu diga, se eu fizer isto, então é que eu serei uma nova criatura. Jesus refere-se a este mesmo processo chamando-o um novo nascimento, como nós sabemos e até já o referimos aqui algumas vezes. O que é isto? O que é tornar-se uma nova criatura? Porque é que o apóstolo diz que em Cristo Jesus o que tem virtude é ser uma nova criatura? Porque é um ato divino, no qual acontece este simples fenómeno, tão complexo, mas ao mesmo tempo tão simples na sua formulação, que é Deus consegue pegar numa pessoa que está espiritualmente morta e, se ela o permitir, naturalmente, Deus consegue soprar ou insuflar nessa pessoa vida espiritual. Podemos até pensar aqui como o tornar-se nova criatura tem um paralelo muito interessante com o que foi nós, o ser humano, se tornar criatura. Porque o relato que a Bíblia nos faz é que Deus pegou no pó da terra, ou seja, Deus pegou numa matéria inerte, sem qualquer vida, sem, aliás, qualquer valor, formou como que alguma coisa meia disforme, mas formou, e ela tomou vida quando Deus fez o quê? Soprou. Quer dizer que nós, quando olhamos para aquele pedaço de pó toscamente formado, nós vemos que é uma coisa sem valor, sem qualquer vida, uma coisa morta. E ele deve totalmente o facto de ter vindo à existência, de ganhar tecidos no seu corpo, toda a complexidade da formação do ser humano e sobretudo a complexidade do cérebro e da pessoa ser interiormente alguém, deve tudo isso a quê? É um ato que vem de fora, veio da parte de Deus. E assim, é um ato exterior. E assim, o que não era nada, tornou-se naquilo que é. O processo de ser nova criatura é muito semelhante a este. Ou seja, é algo que vem de fora. Deus é que implanta em mim essa vontade e o que eu tenho que fazer é responder. Podemos dizer que a única verdadeira grande diferença entre o ato de criação inicial e o ato de nova criação é que para a nova criação acontecer eu tenho que dar permissão. Ou seja, Deus não nos obriga a receber o seu sopro. Enquanto no princípio foi a vontade de Deus que se manifestou. Agora nós temos uma vontade que Deus nos deu. Porque quando Ele soprou em nós, deu-nos vontade. Porque nós fomos feitos à sua semelhança e Deus deu-nos essa vontade. Mas cabe-nos a nós decisivamente aceitar que Deus refaça em nós. E a Bíblia tem vários exemplos para isso. Por isso, nós podemos terminar esta reflexão apresentando precisamente um texto bíblico que nos ajuda a compreender isso. São palavras do apóstolo Paulo, mas agora aos Coríntios, quando ele diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. O que é que isto quer dizer? Que as coisas velhas já passaram, que tudo se fez novo. E agora vem a frase que explica isto. Tudo isto provém de Deus. É o início do versículo 18. Tudo isto, estar em Cristo, ser nova criatura e as coisas velhas passarem, isto provém de Deus. É este o ensino que o apóstolo nos deixa. Quase que podíamos encerrar com essas palavras no Aprende Fazendo. Eu diria que se há uma súplica que todos nós podemos fazer a Deus, é que Ele sopre nova vida no nosso coração. E eu deixo este desafio, ora, pedindo a Deus que aquilo que está morto, que Deus faça reviver. Fechamos assim este episódio da Escola Bíblica, relembrando apenas que pode estar connosco, quer pelo canal Loop Channel, quer também pela rádio, e poder assim, de alguma maneira, partilhar nas redes sociais a Escola Bíblica com todos os seus amigos, com todos aqueles que precisam também
de estudar a Bíblia, de aprender mais sobre o que Deus deixou e, acima de tudo, tornarem-se estas pessoas dignas de um dia poderem merecer a vida eterna. Que Deus esteja consigo. Nós voltamos no nosso próximo episódio.